Bem, gente, boa noite a todos. Nós então vamos nos encaminhando para o fim do evento. Nós teremos a conferência de encerramento ministrada pelo professor Roberto Correia dos Santos. O Roberto é professor adjunto do Instituto de Artes da UERJ, fez o seu mestrado aqui na PUC-Rio, depois um doutorado em semiologia na UFRJ e um pós-doutorado pela PUC de São Paulo na área das artes. O Roberto também foi professor aqui da PUC-Rio, na verdade foi professor de diversas universidades pelo Brasil, mas já que está aqui, retornando a casa, é bom frisar, foi professor da PUC-Rio durante as décadas de 70 e 80 e voltou depois aqui como professor visitante no período de 2001 a 2003. Tem diversos livros publicados, aqui só a título de citação, um livro intitulado No Contemporâneo, Arte e Escritura Expandidas, que foi um livro que chamou a atenção de muitos de nós e que, enfim, ajudou também a balizar a temática do evento, e também Modos de Saber, Modos de Adoecer, publicado em 99 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje o Roberto vai apresentar para a gente a conferência intitulada Uma Vida de Artista. Antes de convidá-lo para a mesa, eu gostaria só de avisar a todos que ao fim da conferência nós teremos um lanche, e então agradecer ao restaurante Ettore, que nos apoiou no evento e nos forneceu então o lanche que todos poderemos desfrutar ao final da conferência. Então, com muito prazer que eu convido o Roberto, por favor, para vir aqui na mesa e apresentar para a gente a conferência. Obrigado. Boa tarde, quase boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Quero dizer logo de início das minhas honra e felicidade de estar aqui. De fato é um convite muito honroso. A honra passa por vários planos, vou citar alguns, mas talvez o norteador, o fato de a Rosana Coll ter aberto esse evento, disparou de lá o seu tiro de força e veio atingir-me aqui em alegria. Então, teria que dizer muitas vezes obrigado, digo 3 vezes obrigado, mais uma vez obrigado e a terceira vez obrigado. Avisaram-me que esta é uma pílula conferência, bem pequena, então eu vou tentar, dentro dos limites mais ou menos de meia hora, um pouquinho mais, pontuar uma série de coisas que circunscrevem esse título de que falarei logo de início. Esse título, na verdade, eu não saberia como classificá-lo, porque poderia ser início e título de um pequeno romance, de um certo sentido, um romance romântico, que é Uma Vida de Artista. E essa expressão me veio pelo modo como tenho vivido toda a minha vida, mas de um modo muito claro e muito firme e muito confortável, nos anos da velhice, que já são alguns. Desde algum tempo ficou claro para mim que a minha vida é uma vida de artista.
Isso significa, no campo das artes visuais, algo quase que simples, mas de alcance muito inquieto e muito difícil de abarcar. Significa que, tendo eu escolhido essa camisa, esta é uma camisa de artista. Tendo eu escolhido esses óculos, esses são óculos de artista. Quando dei aula hoje pela manhã, aquele trabalho era um trabalho de artista. Quando voltei para casa, tentei descansar alguns segundos antes de tentar escrever as estruturas que aqui fiz. Essa tentativa e o deitar eram deitar, e as tentativas de escrever eram atos de artista. Então vocês estão diante de uma peça, né? O decidir-se, o termo não é bom, por tornar-se artista e de algum modo tornar-se a obra, e nem ser senhor mais de si, ser a coisa que erra e que se move, e que considera que cada ato é de uma plenitude tão ardorosa: abrir a geladeira, preparar o suco, levar o café, o pó do café, a garrafa, a maquinazinha italiana, aquecer o café, tomar gole a gole o café, digitar uma coisa, abrir um livro, fechar um livro, abrir uma porta, fechar uma porta. Tudo isso, um movimento amplo de artista. E as pessoas, não no circuito da arte, que seria outro tema, e ainda no circuito da arte, talvez eu ainda não seja esse artista, mas no circuito da vida não tem mais dúvida, né? São fatos e fatos, situações que o comprovam, né? Desço ontem eu de um evento sobre Clarice lá no Moreira Salles, onde nasceu um site Clarice. Lá estarão 2 livros meus, um inédito e um antigo. Parei perto do bar, perto da minha casa. Aí fiquei olhando o cardápio, eu queria comer alguma coisa, mas não queria sentar, estava calor, queria pedir algo para eu levar. Aí passou um prato que ia para uma mesa. Aí eu falei para o garçom: o que é isso? Ele disse: pode ser do senhor. Eu sabia que eu era artista, né? Eu falei: mas como? Você levará para a mesa? Eu tive dúvida de que era artista. Ele disse: não, qualquer um pode esperar, não o senhor. Aí eu falei: então quero levar. Ele embrulhou, eu subi com o meu prato, comi a comida de artista. A expressão uma vida de artista, uma expressão que no meu tempo muito antigo era uma expressão que tinha um valor dúbio. Assim, ele leva uma vida de artista. A família inteira dizia isso sobre alguém. Na verdade não dizia sobre mim, porque eu era artista operador, eu era um artista trabalhador. Mas a família dizia sobre alguém da família: ele leva uma vida de artista. E nessa frase havia, por um lado, uma recriminação, né? Ele não trabalha, só se diverte, só vive na ordem do prazer. E por outro lado, uma certa inveja, né? Ele tem uma luz que é dele, de artista. Isso era na expressão: ele leva uma vida de artista. Caso fosse dito, diferente de ele leva uma vida de artista, se dissesse ele tem uma vida de artista, haveria já uma certa nuvem de afirmatividade: ter, possuir a vida de artista, ser o proprietário da vida de artista. Não se dizia ele tem uma vida de artista, ele leva como um peso também, de algum modo, o camelo no deserto. A frase levar, o verbo levar, conduzir, remete à sombra de algum peso, né? Levar a vida de artista. Com uma certa certeza, aqueles que pronunciam a tal expressão afirmam tal expressão, também vingativos, porque esse peso é difícil, né? De mover-se por si, né? De errar, né? Nessa admiração, inveja e ao mesmo tempo recriminação, vingança, né? Mas ele aceitaria um pouco o ter a vida de artista, porque
de algum modo todos entendem que a posse é um dom e é uma força, poder, né? Poder ser artista, poder dizer em público que é artista, poder conversar como artista, poder pensar como artista, poder dormir como artista, seduzir como artista. Assim eu sou. Nesta pequena conferência, portanto, não importam a mim agora os verbos, mas tão somente a vida ela mesma, não mais do ter, nem mais do levar uma vida de artista, mas a própria uma vida de artista como uma força nominal, como algo que se move numa certa maciez, como se alguém pudesse, e pode, todos podem, agarrar uma vida de artista e conduzir-se nessa embarcação substantiva e não mais ter ou possuir ou conduzir, apenas ter em casa, né? Mover-se nela, viajar na expressão e na ação de uma vida de artista. Nessa uma vida de artista, antes eu botei um personagem meu, né? Uma personagem, uma persona. Também falei de alguém que poderia ter ou levar. Agora eu estou querendo falar disso sem pessoa nenhuma, né? Quanto mais se está, agora o verbo talvez seja esse, numa vida de artista, mais se despersonaliza-se, mais não se é, mais a subjetiva é a sua força. Então ela pode ser mais múltipla, porque ela está aberta à dispersão. Ela está aberta a abrir uma coisa e fechar uma coisa. Criar uma coisa e não há ideia do fracasso, há ideia do movimento. Abrir isso, fechei isso, abrir isso, fechei isso, né? Os outros diriam, não deu certo, fracassou, né? Eu montei um museu em Ipanema chamado Museu do Mundo, que virou um conceito de vida. Durou 8 meses. Gastei bastante dinheiro para abrir o Museu do Mundo, mas gastei assim, como um artista gasta, dinheiro de artista. Dinheiro de artista não tem o mesmo rumo do dinheiro comum, né? O dinheiro de artista, ele é uma moeda de outra natureza. Então, você põe, né? Você põe numa pessoa, pode se comprar uma pessoa, um artista, né? E a pessoa comprada adorará, porque ser comprada por um artista não tem preço, né? Depois pagará caro, inclusive. Um artista são sempre muito exigentes, né, na altura do outro, né? Então, portanto, existe esse campo, esse polo, essa condição fora de uma entidade humana, né? O ser desumano, o inumano é o ponto máximo em que a coisa, uma vida de artista, se monta, se organiza. Portanto, repito, ter dormido ontem e anteontem e antes de ontem é sono de artista, ou pesadelo de artista. Ter chorado ontem, ou anteontem, ou antes de ontem, é choro de artista, lágrima de artista. Tem um sabor todo próprio. E sabe o artista o que fazer com a lágrima, né? No artista tudo é uso, tudo é obra, tudo se move, tudo se incorpora, não há nada jogada no lixo, tudo é jogada dentro dessa grande caixa flutuante que é uma vida de artista. Uma vida de artista dá-nos a condição de olhar que o sol está entrando pela manhã pela janela da nossa sala e está iluminando certos objetos. Então descobrir quais são os novos objetos que devem entrar ali para criar novas relações com o sol, reter o sol, reter o calor, expandir o calor, ampliar a luz. Não pode um objeto qualquer estar ali na casa do artista. A casa do artista move-se conforme a flutuação do tempo. E ele está atento a tudo. Eu durmo muitas vezes no chão,
A maioria das vezes eu vou para o chão no meio da noite. E vou para o chão da sala. Agarro-me para a noite inteira aos pés do sofá. Tenho uma intimidade incrível com os pés do sofá. Amo, tanto como amo os edredons. São edredons de artistas, de pés, de sofá, de artistas. Tudo é amor nesse plano, nessa caixa, nessa amplitude, nesse vão, que eu estou chamando uma vida de artista, que não tem pessoa, né? Que não tem nenhuma agente, não tem uma identidade, tem um sopro, o artista. Esses operadores de uma vida de artista, eles são fulcrais na compreensão de uma certa linhagem da arte contemporânea, onde eu, de algum modo, gostaria de ser inscrito publicamente, mas me inscrevo porque a caixa é disponível a todos, né? É lançar-se a ela. E, curiosamente, tenho visto que as mulheres dominam mais a produção de uma vida de artista do que os homens. É como se os homens não soubessem dessa facilidade do movimento, da sua relação com o corpo e o movimento, e as mulheres tivessem uma intuição da carne, uma intuição do corpo, uma intuição de desfazer-se, uma intuição de maquiar-se, de modificar-se, de ser outra sempre. Talvez, uma hipótese. Mas, de qualquer maneira, são mulheres predominantemente, que têm realizado a praxis de uma vida de artista. E nelas elas se integram, então o meu dever mulher as acompanha de algum modo. Eu faço parte dessa comunidade de mulheres, que não quer dizer comunidade femininas, quer dizer comunidade de mulheres. Na primeira conferência que eu dei aqui e que resultou nesse gracioso convite, que muito me toca, porque eu amo a PUC, amo a Eneida que está aqui, amo a Nena, amo os Arvos, Ana Rosana Coll, amo a Maria Rotier, amo a Deise. Então tem muitas pessoas que eu amo e as outras que eu amo também, porque um artista ama, e é amor de artista. Tanto é que nas minhas aulas eu sempre peço alguém em casamento e meço a medida do artista que o outro é pelas respostas, a hesitação, a aceitação apressada, a negação brutal ou a entrega absoluta. Todas as modelagens são modelagens de afetos de artista. Então, no primeiro encontro, eu tinha como tema vocabulário, os vocabulários do contemporâneo. Eu gostei de produzir aqueles vocabulários, existem, mas produzi-los naquela cadeia emaranhada de que um se cruza com o outro, que se cruza com o outro, que se cruza com o outro, que talvez sejam todos vocabulários do mundo e da caixa flutuante de uma vida de artista. Hoje não são os conceitos, vamos chamar assim, o vocabulário e o seu campo conceitual que me interessa, mas são as práticas e os nomes próprios. Então eu vou hoje vou fazer uma listagem de nomes próprios das mulheres, e eu sou uma delas, Roberto, das mulheres que, de algum modo, em alguma instância, seguram a coisa, isto, aquilo, uma vida de artista. E vou fazer isso sob formas de perguntas indiretas. Nesse caso eu leio de algum modo. A primeira pergunta indireta é: para que talvez comprar uma chaise longue? A pergunta é essa: para que talvez, por que razão talvez, comprar uma chaise, uma cadeira espreguiçadeira, né? Podendo-se, como pode a Brígida Baltar, então estou falando de uma ação e de um nome. Podendo-se, como pode a Brígida Baltar, os nomes, assim como vocês anotaram da outra vez, os termos, eu acho que os nomes seriam importantes. Uma pesquisa sobre elas gera todo um campo novo
de entendimento não da arte, de entendimento da escrita, da vida, da potência de vida, do modo de lidar com o mundo e com as coisas, e adquirir a grande alegria, né? O salto da alegria. Então, para que comprar uma chaise longue, talvez, podendo-se, como pode Brígida Baltar, ir cavando na parede de sua casa uma cova confortável. Brígida cava nas costas delas um buraco na parede, vai criando um buraco de barro e ela descansa ali. É a sua morte provisória, né? Porque é a sua cova na terra, mas não é mais uma cova horizontal, é uma cova vertical e ao mesmo tempo é a sua cadeira de pé. Né? O seu corpo está ali e ela está cercada de barro. Clarice diz, o importante é o terreno. Fazer o terreno na casa. E todo o barro que sobra, nada é jogado fora, né, Nena? Tudo é incorporado. A Brígida pega os pozinhos de barro que cavou e vai fazendo pela sala bloquinhos, montinhos. O vento suja, leva a casa dela, vira uma casa de barro. Uma casa de barro como uma que ela botou o pé para cima e foi cercada por uma casa do João de Barro, ou uma casa de abelha. Então você pode, para que comprar sapatos, se você pode recorrer ao trabalho das abelhas? E, ao mesmo tempo, ela pode pegar esses pozinhos e, usando moldes vazados, vai jogando pó, faz uma grande tapeçaria em todo o seu ambiente. Tapetes lindos de pó, finitos, conhecedores da finitude, muito próximos da morte. Por isso, muito próximos do que é possível uma vida de artista. Todo artista, nesse sentido, fala do lugar do morto. Clarice disse na última entrevista, eu estou morta, estou falando da sepultura. Brígida não ouviu nada disso, mas duas artistas se comunicam sem elos de coincidência. 2. Então ela não precisa do móvel nem dos sapatos. Ela pode criá-los dessa forma. Mas a outra pergunta é, para que banalizar o término de um amor, se obra maior talvez não haja do que essa, o amor? E também o término do amor é uma grande obra. O ter tido e o não ter mais é muito energizante numa vida de artista. Viver essa experiência do ter tido, viver essa experiência do não ter mais, viver a experiência do que tem, não tendo. E não tendo mais e tendo tido, o que fica como marca é o poder. O poder. Uma vida de artista é aquele que pode poder. Portanto, é um soberano. Então, para que banalizar o término de um amor, se é possível, como faz a Abramovic, combinar com seu amado, com aquele Marina Abramovic, combinar com seu amado a realizar um corte bem matérico junto às muralhas da China. Escolhem os dois um ponto central e cada um vai para um lado. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Eu digo que eu vejo daqui o Lei, o marido de Marina Abramovic, caminhando de costas para ela. Não sei se ele tinha já uma vida de artista, mas foi até um certo limite. E ela seguindo e executando e sendo a orquestrada por uma vida de artista. Já nem é mais a que orquestra uma vida de artista, né? Ela é orquestrada por isso. Então basta ela ir ao museu e dizer, a artista está presente, porque é isso, né? E ir lá e sentar em frente a Marina Abramovic e olhar no olho de Marina Abramovic significa que você está exercitando as possibilidades, uma delas, entre as várias, que pode fazer isso com qualquer um outro e não com Marina, uma vida de artista, a coisa, uma vida do artista. Outra, e por que não conduzir a alegria, a arte de dois corpos em sexo, na noite anterior da exposição que você vai fazer? Essa alegria de duas pessoas que tiveram sexo na noite anterior. E como fazer isso?
evidenciando de algum modo a sintaxe das carnes, suas disposições e coisas, a cama, os panos, os travesseiros, os copos, as camisinhas ao redor, uma plástica de gozo, um modo para além do que aconteceu, porque agora todo ele numa organização de uma vida de artista. É o que faz 3M. Essas são vidas confortáveis, eu acho. São vidas em que estão dentro do que eu chamo clínica de artista. Você me comprova que eu sei fazer assim um nó bonitinho, fechado. Você não comprova? Você faz um gesto, você diz o quê? Vamos combinar, a gente se beija. Eu te mando um beijo, você... Então me manda. É um bom candidato a coisa. E é Daniel. Essas são as formas confortáveis de construção de uma vida, da coisa a uma vida de artista. Mas tem formas extremas, extremamente dolorosas, embora a gente nunca saiba se a dor é uma natureza de conforto. Na minha linhagem, não. Embora saiba sugar a dor como trabalho, mas mantê-la, não. Mas pode ter uma vida de artista no seu avesso do bem-estar. É o que faz uma cubana chamada Ana Mendieta. Ana Mendieta saiu de Cuba, foi para os Estados Unidos e lá desenvolveu seus trabalhos de arte. A história com Cuba é tensa. E a sua vida de artista é sempre o tempo todo existente, mas de modo radicalmente violento. Ela se sangra todo com sangue animal e carimba as paredes, né? Suas paredes são pintadas com o seu corpo e com o sangue. Tem vigor isso. Ela se espreme contra um vidro forte e vira de borracha, os peitos de borracha, a bunda de borracha, a boca de borracha, né? Isso com vigor absurdo. Ela fica nua e pega frangos resistentes e luta com eles de cabeça para baixo até que eles morram e joga no chão. O bico do frango fica bem no bico de sua vagina. São ações da caixa não confortável de uma vida de artista. Podemos integrar uma delas, parcialmente uma delas, mas no meu conceito de clínica é para livrar-se disso, né? Nem é livrar-se da galinha, é fazer da galinha uma galinha de artista. Talvez não seja galinha que morra, né? Seja galinha que voe, da Clarice. E eu vou falar só uma palavra sobre uma brasileira que construiu essa vida de artista, Márcia X, né? E lambuzou-se no melhor, cobriu-se de leite condensado, né? E cercou-se de erotismo e cruzes por todo o tempo, a toda hora, intensivamente. Uma vida de artista pode se produzir em muitos campos. Esses campos, jogou já o beijo? Não. Se eu passar muito, vai ter que ser na boca. Tem coragem de viver essa vida de artista? Você teria passado no teste, aprenderia um beijo maravilhoso, que o beijo de artista não tem nome. É espetacular. Entre o seco, o áspero e o ligeiramente adocicado. Crocante. Falei das mulheres, mas eu tenho um braço também no mundo dos homens. Esse mundo dos homens, eu acho que a entrega não é absoluta ainda, mas é fascinante na hora da entrega e da construção da sua caixa, uma vida de artista. Então vou me referir, quase encerrando, aos meus pares no mundo, os meus homens, né?
Na Bienal de São Paulo, há lá exposto, eu vou anotar os nomes, mas não tive tempo. Um chinês, mas é uma sala notável, em que se filmou sem sair de casa durante um ano. E você tem toda a filmagem, todos os registros fotogramáticos dessa filmagem, em que um corpo vai passando pela sua variação de transformações. Ele começa careca, mas não é só uma transformação de cabelo, é de rosto, é de expressão, é de cansaço, é de angústia, de alegria, de êxtase, e forma todo um acervo, que é quase um acervo de um ano da Caixa Uma Vida de Artista. O mais encantador do que o chinês é um americano que não entendera ainda, ou pelo menos não declarara a si, que tinha uma vida de artista. E ela ocorre pela seguinte situação. Ele pressupõe, o que significa que ele tem certeza, né? Porque fantasmas têm carne, que há pela casa dele, pelos cômodos, uma energia incômoda, uma energia de alguma natureza. E ele passa uma vida inteira com a Polaroid, fotografando cantos, miúdos, paredes, vãos, muito intensivamente, a captura de uma energia. Todos nós vivemos a captura de uma energia, né? Nós sabemos quais são as energias, as boas, as mais ou menos, as que combinam mais, as que combinam em certas horas. Ele viu a energia e capturou, ou não capturou, mas investiu nesse poder de capturar o incapturável, ou talvez o capturável. E isso resultou num acervo esplendoroso de fotos que tem por meta dominar um poder contra um outro poder. Um amigo próximo à morte dele, ele não era pela convenção artista, um amigo ofereceu-se a expor tudo aquilo. Ele concordou, tornou-se artista, né? Era pesquisa de artista, era projeto de artista, era obsessão de artista, encantadora a vida de artista. Está lá na Bienal de São Paulo. Para encerrar, mandou ir no beijo? Não, eu prefiro os beijos que iniciam, não os que terminam. A gente vai ter que fazer a gente pode dar 2. Não, mas ainda faltam uns 2 minutinhos pelo menos. Beijos de despedida são ótimos. E para encerrar, eu vou me referir a um quase ídolo meu, porque eu acho de um pensamento tão sublime esse. Antes de dizer o nome, dizer a coisa, lembro que nas nossas infâncias, talvez nas de vocês alguns, não sei, estou olhando aqui, são todas uma flor do tempo. Para curar uma moléstia de alguma natureza, a gente recebia cortes para perdas de sangue. Isso ainda nesse século XX. Então, cortar era para eliminar o mal. Então, uma perda de sangue aliviava a tensão e a pressão sanguínea e havia realmente um restabelecimento. Há ainda hoje, houve mais tempo, mas é ainda uma prática curativa, colocar no corpo para certas pessoas, em certas necessidades, uma série de sanguessugas para que essa sucção de sangue também reative. Então, cortar não para destruir, cortar para energizar, sangrar para dar mais vida. Então, essa criatura que estou botando o nome em suspense, ela entendeu num certo momento que a cidade estava cheia de construções mortas, de construções que nem olham, abandonados, prédios. Vou fechar, prédios. Depois eu vou aí e executar a tarefa. Então, ele resolveu
fender essas construções. Então foi lá, com operários, com uma serra, cortou uma casa no meio, enorme, uma construção. A construção ficou assim, entre o equilíbrio e a passagem do vento, né? A construção passou a respirar. E a sua obra é tudo. É a nova construção, a vitalização da construção, a intervenção arquitetônica extremamente contemporânea, que diz respeito não mais a construir, nem a destruir, mas apenas criar campos vazados. Então cortou. Chegou numa outra construção, derrubou todo um campo e espalhou todo esse conjunto de tijolos em linhas que se expandiam em terreno. E numa outra foi cavando com seus operários grandes buracos redondos em que a cidade, que não se via daquele monumento, passa a ser o tráfego, as pessoas, os acontecimentos. E essas casas são obras de arte, mas não me interessa tanto a casa cortada, me interessa o gesto. O gesto é um elemento dessa grande caixa mágica que é de uma vida de artista. Se quiserem mais exemplos, estou à disposição, com nudez e tudo. Beija, beija, beija. Gente, então vamos abrir as perguntas para o professor Roberto. Eu imagino que várias pessoas queiram colocar algumas questões, mesmo que sejam apenas provocações, para ouvi-lo falar um pouquinho mais. Antes de abrir então as perguntas, eu quero agradecer em meu nome, em nome de toda a comissão organizadora, pela sua presença e pela conferência. Obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até aí com esse fio. Eu não preciso, daqui eu falo. Roberto, eu acompanho e tenho tanta felicidade de ver as suas, pelo menos há mais de 10 anos, as suas idas e vindas, mas tanto eu como você, como qualquer um, nesses últimos tempos você estava falando de vocabulário, há muito tempo essa palavra chamada interessante, que é cada vez mais não quer dizer nada, se esgarçou, que é para não dar opinião, ela vem tomando ainda, em qualquer lugar, é interessante. O que interessa pode ser qualquer coisa, né? Como dentro desse universo de fala única que a gente está vivendo, como que essa vida de artista é notada por esse artista? É claro que em último caso, né, você falava índio, é quem se considera índio, mas vamos pensar um pouco além das dúvidas existenciais mesmo, de saber quando é que você está levando a vida de artista ou quando você está fazendo um simulacro. Ou se esse simulacro também é a vida de artista. É a vida de artista. Você já respondeu com o outro. Né? Você acha que Não, quanto mais simulacro, quanto mais cena, e quanto mais máscaras, e quanto mais disparidades, mais a caixa está rica. Não. Eu sou Guilherme de vez em quando eu quero ser charmoso. Né? O simulacro é um elemento. Mas ele é totalmente afirmativo, né? A certa altura da sua fala, você colocou que mover-se dentro de uma vida de artista é poder, né? Coloca também que todos, em certo sentido, podem se mover também dentro de uma vida de artista. Falou do gesto no final. Eu queria saber, eu intuo que a expressão, ela supõe novas éticas de vida, né? Como quando você usou o exemplo de que é preciso perceber novas relações entre os objetos, entre a luz que entra. Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, em como isso poderia se dar,
talvez nas situações mais banais, cotidianas, como potência política, como sabe? Como potência política, Como potência como ética, política, né? exatamente. Estou em situações bem banais, né? Um amigo meu vem escrevendo poesia, um exemplo, vem escrevendo poesia há muito tempo e há muito tempo vem sendo muito creditado, né? Há um consenso que vai se formando, que a gente não sabe como as coisas se formam, mas elas se formam. E houve uma crítica última de um último livro dele, em que era de uma ferocidade, não ferocidade, era muito gentil inclusive, mas de uma certeira ação que jogava um tiro assim, né? Num trabalho. Imaginei que esse amigo meu tivesse sido dolorido. Outras pessoas disseram que talvez merecesse, que aquele livro, especialmente, se entregou ao tiro. Tinha uma fraqueza, uma debilidade, era uma ave querendo morrer. Mas eu defendi que não. Se uma ave está voando, seja como for, a gente deve estimular as passagens. Nenhum tiro vale a pena. Então, isso diz respeito a uma ética. A gente está cheio de novas éticas, né? Quer que eu fale de política? Por exemplo, não quero retrucar, que ninguém me retruque. Toda essa crueldade, crueza e ignorância do Joaquim Barbosa é de uma violência brutal, né? O Brasil foi comprado para ser o Brasil que é. Era necessário comprar o Brasil. Isso é vida de artista. Estava na mão há muito tempo de canalhas, né? E os canalhas sabem para que querem o Brasil, o que sempre quiseram, para si próprios. Então vai-se lá, né? Compra-se o Brasil, faz com que os canalhas, com aquela miséria de dinheiro, porque está se comprando uma obra espetacular que é o Brasil, né? Com aquela ninharia, os canalhas aprovam os projetos. E os projetos fazem com que as pessoas possam ter sua televisão, sua casa, andarem, estudarem, entrarem nas universidades, modificarem todas as redes de relações que eu dou aula na UESP, as cotas. O mundo do saber muda completamente, fica de uma ativação inigualável. Eu dei muitos anos aulas onde a homogeneidade e a hierarquia era para poucos, e aqueles poucos já sabiam o que deviam saber, e nós éramos escravos de uma suplementação. Então nasce esse Brasil e vem todo um discurso impróprio em dois níveis para trazer de volta o Brasil para aquele lugar. Como? Condenando as cabeças do Brasil, os verdadeiros aristocratas do Brasil. Então, uma vida de artista não tolera isso. Uma vida de artista não sabe o que fazer, porque contra a vida de um artista, contra uma vida de artista, a TV Globo, estimulando esse espetáculo, criando um mito possível de tornar-se presidente da República, um caluniador e um mau jurista. Mas aí eu teria que andar mais para explicar por quê. Mau jurista, eu acompanhei detalhadamente os processos e sei em que sentido a massa, o que a gente chama peça acusatória, era uma peça completamente falsa e uma peça sem materiais. Não que aquilo tudo não tivesse ocorrido, mas eles não conseguiram fazer a peça. Se não tem a peça, só se trabalhou por pressuposição. Uma vida de artista não é uma vida de pressuposição, é de armação de obra. A obra não foi feita e era muito fácil desmontar, o Lewandowski o fez. Mas isso não era suficiente, porque por trás dessa máquina destrutiva tem a Globo. Aplausos. Roberto Noronha do céu. Não posso me parar também. E outro princípio de nova ética é realmente do disparar em si a capacidade de gostar. É muito lucrativo gostar das pessoas, gostar das coisas, compreender que as coisas na sua desordem e nas coisas que ainda não estão boas estão fervilhando de proposições de vida. Hoje eu trabalhei de manhã com um texto com os alunos
em que era dois minimalistas americanos comentando que dois escultores, é um texto da Rosalind Krauss, dois escultores minimalistas americanos, Donald Judd e esse não é um escultor, mas pintor, o Frank Stella, fazendo uma análise muito interessante de como aquele equilíbrio das cidades europeias e das artes europeias mata o conhecimento do mundo, porque fica encantador, porque é fácil fazer um equilíbrio. Se isso está aqui, isso se repete aqui, isso gera um centro, né? Isso gera facilmente uma disposição harmônica, né? Eu posso fazer essa e essa. E que as sociedades americanas não precisam desse tempero do equilíbrio, porque ele é um equilíbrio que historicamente foi consagrado numa mente, num cérebro, que eu chamo de cérebro ocidente. Então esse cérebro ocidente gera essa sensação de beleza e de avanço e de progresso e de inteligência, mas o modelo é inteiramente primário, né? É um modelo de uma sintaxe cuja disposição é inalterável. Aí isso muda um pouco a nossa maneira de ver também o Brasil. Tropeça aqui, anda ali, isso não combina, dá um certo desconforto, mas dá uma mobilidade de vida, né? Tem que saltar, tem que pular, e tudo está por fazer, né? Tudo está numa cidade de uma vida de artista, uma outra ética de entendimento, né? Da disposição de tudo. Vamos botar assim. Gostei tanto da sua pergunta, porque isso tudo é muito político, né? Amar é inteiramente político, né? Você conversa com a moça do cafezinho, com o rapaz do garçom, eles dizem coisas, eles informam outra, trazem percepções de outro tipo, e você está apaixonado por aquela pessoa, né? E ela também está por você, são planos de amor. Ela entendeu que estamos na linha horizontal das comunicações. Gente, para terminar, assim, para concluir, né, se houvesse um beijo lindo. Ele ainda não está levando vida de artista. Professor. Eu queria chamar aqui, enfim, para poder encerrar junto comigo, os outros membros da comissão organizadora. Acabou ficando um pouco comigo esse papel de falar, mas toda a organização do evento, desde a sua formulação, foi feito por uma equipe, foi muito ajudado pelos professores do programa e também pelos funcionários da PUC, seja da direção, seja da coordenação, os técnicos que fizeram tudo. Então eu queria, já que eu não vou ter como chamar todo mundo que participou, eu queria pelo menos chamar toda a comissão organizadora aqui para frente, para a gente poder encerrar isso. Acho que não teria como a gente encerrar o evento sem agradecer a professora Rosana, a professora Eneida, a Di, a Dani, ao seu Wellington, ao Orlando, nossa, bastante gente. A professora Marília, a professora Helena, a todo mundo que veio, que participou, que apresentou, enfim. Perdão, ao restaurante Ettore, que nos forneceu o lanche que nós vamos desfrutar agora. Ettore? Perdão, ao restaurante Ettore, que, pela pessoa do Lucas Viriato também, que fez essa ponte com a gente. Ao Felipe também, que ajudou a pensar o tema do seminário desde aquele e-mail lá atrás. Enfim, e agora também convidar todos vocês a desfrutarem com a gente o lanche de confraternização. Eu espero não ter esquecido ninguém. Por favor, vamos comer.